Fala galera esperta, beleza? Eu me chamo Ladiel, sou professor de Biologia. Você está no canal Biologia Máxima e hoje vamos aprender sobre tecido conjuntivo. Então segura a sintonia, não perde o tom e vem comigo. Vambora galera! Pois bem, fera, a primeira coisa que você precisa saber sobre tecido conjuntivo é que o próprio nome dele já está dizendo. Ele é formado por um conjunto de tecidos. Então, o tecido conjuntivo, na verdade, ele é representado, ele é caracterizado, ele é classificado em vários outros tipos de tecido. Um conjunto. A segunda coisa é você saber a origem embrionária. A partir do momento em que o espermatozoide ele fecunda o ovócito, né, o que a gente costuma chamar de óvulo, mas o certo é ovócito, mas enfim, quando o espermatozoide ele faz essa fecundação, começa a aparecer ali dentro novos folhetos embrionários chamados de, preste bem atenção, ectoderme, mesoderme e endoderme. Pois bem, esses três folhetos, ecto, meso e endo, é que vai formar todos os nossos tecidos do corpo. O tecido conjuntivo, ele é originário da mesoderme ou mesoderma, como queiram, tanto faz. Beleza? Então é através da mesoderme ou mesoderma que todos os nossos tecidos conjuntivos eles são formados. Chega mais. Outra coisa que a gente precisa saber, tá? É com relação às características desse tecido. O tecido conjuntivo, ele apresenta, diferentemente do tecido epitelial. Se você não assistiu a aula sobre tecido epitelial, eu vou botar um link aqui em cima, você vai lá e assiste. Depois que você assistir, você volta para cá para dar continuidade agora sobre o tecido conjuntivo. Beleza? Muito bem. Então, sobre as características, tá aqui, ó, galera, presta bem atenção, tá aqui, ó. Sobre as características do tecido conjuntivo, eu tenho muita matriz extracelular. Ou seja, o tecido conjuntivo, diferentemente do tecido epitelial, ele tem muita substância intercelular. Cuidado para não confundir intercelular com intracelular. Intercelular quer dizer entre as células. Intracelular quer dizer dentro da célula. Então essa matriz extracelular é a mesma coisa que substância intercelular, entre as células, ok? Essa substância intercelular, essa matriz extracelular, tá aqui, ó, feita de duas outras coisas, a substância amorfa e fibras. Exatamente, substância amorfa e fibras. Ladiel, como é que é isso aí? Como é que é essa substância intercelular? A substância amorfa, ela tem um aspecto, digamos assim, uma forma gelatinosa. A substância amorfa, ela é feita de três substâncias principais: água, íons e proteínas. É justamente essas três substâncias que unidas formam uma substância viscosa, um aspecto como se fosse uma gelatina. Essa é a substância fundamental amorfa com diversas funções que daqui a pouco a gente fala. E é claro, além dessa substância amorfa, a gente vai encontrar também nesse tecido conjuntivo as nossas fibras, tá? E as fibras são de três tipos, como eu coloquei aqui, ó. Fibra elástica, fibra colágena e fibra reticular. Existe diferença entre essas fibras? Sim, evidentemente, existe diferenças entre elas. A fibra elástica, o próprio nome já está dizendo, vai dar elasticidade ao nosso corpo, vai dar elasticidade em algumas regiões do nosso organismo, do nosso corpo, e é claro, onde tiver essa fibra elástica, né? Fibra colágena é uma fibra de resistência. Então, em lugares em que se faz necessário ter uma resistência maior, o tecido conjuntivo vai estar preenchido com fibras colágenas. Fibras reticulares também são fibras colágenas, porém fibras colágenas, digamos assim, mais fracas. Essas fibras reticulares, na verdade, elas formam verdadeiras fibras, verdadeiras malhas, verdadeiras redes dentro do nosso organismo que servem para segurar e deixar algumas regiões no seu devido lugar, tipo os vasos sanguíneos, os órgãos são arrodeados também por fibras reticulares, ok? Bom, outra coisa, então isso é sobre substância extracelular, ou seja, a matriz extracelular, substância intercelular. Além da substância intercelular, a gente tem uma diversidade de células muito grande no tecido epitelial.
Diversidade de células, e aí é que eu chego e falo para você bem o seguinte: muitos alunos eles têm uma certa dificuldade com relação a isso, porque existem realmente muitas células no tecido epitelial. Então você tem aí o condroblasto, você tem aí o condrócito, osteoblasto, osteócito, fibroblasto, macrófago, você tem o megacariócito, enfim, são tantas e tantas células que é muito melhor a gente estudar detalhadamente cada uma delas no seu respectivo tecido do que estar falando aqui aleatoriamente, beleza? Algumas células fundamentais do tecido conjuntivo que nós vamos ver daqui a pouco na próxima aula. Aí sim a gente vai precisar saber, mas a maioria das células em si, onde elas têm as especificidades dela dentro de cada tecido, a gente estuda particularmente quando a gente estiver falando do seu tecido específico, do seu tecido ósseo ou do seu tecido cartilaginoso e por aí vai, tá bom? Outra coisa bastante interessante é isso aqui, ó. O tecido conjuntivo ele é vascular ou irrigado, tanto faz. O que quer dizer isso? Quer dizer justamente que esse tipo de tecido ele tem presença de vasos sanguíneos. Então é um tecido vascularizado, ele recebe sangue, ele recebe oxigênio e nutriente. E outra coisa, ele é neural ou inervado, tanto faz também. Neural quer dizer que ele tem a presença de receptores ou então de substâncias chamadas células nervosas, tá? Que vai dar essa característica de sensibilidade a ele, com exceção de um tecido apenas, que eu coloquei aqui embaixo, ó, menos o cartilaginoso. O cartilaginoso, ele nem tem vascularização e nem tem a sua inervação. Ele não tem nenhum desses dois tecidos. Você pode até querer me questionar e fazer uma pergunta, tipo, de que já furou a sua orelha ou ouviu o comentário de alguém que já furou a orelha nessa região da cartilagem e que doeu pra caramba. Realmente dói. E não dói pouco não, dói muito. Mas Ladiel, como é que vai doer se não tem vasos sanguíneos e muito menos não tem inervação? Bom, aí é muito simples, porque tanto a cartilagem como qualquer outro tecido, tá? Ele tem um revestimento com o próprio tecido conjuntivo. Então o tecido cartilaginoso ele é arrodeado de tecidos que têm vascularidade e que têm inervação. Então por isso que realmente dói. Beleza? Show de bola. Vamos para cá agora. E aqui a gente entra nas funções do tecido conjuntivo. Primeira função que eu botei aqui foi a de sustentação. O seu esqueleto ele tem a função inicial, primordial de sustentar o seu corpo. O seu esqueleto, que é formado de tecido ósseo, evidentemente, ele tem a função de sustentar seu organismo. O tecido ósseo é um tecido conjuntivo. Tranquilo? Defesa. Bom, a questão de defesa já vai com relação aos seus leucócitos, aos seus glóbulos brancos que são produzidos dentro do seu corpo, seja na fase embrionária ou seja, por exemplo, no interior de alguns ossos longos como o fêmur, por exemplo, ok? E esses leucócitos eles têm a função de fazer a defesa, combater agentes estranhos que invadem o nosso corpo, beleza? Esse tecido sanguíneo, os leucócitos, também é um tipo de tecido conjuntivo. Transporte, tá aí o sangue que eu acabei de falar. O sangue ele vai transportar as substâncias dentro do nosso corpo. Ele vai transportar oxigênio e nutrientes e vai recolher dessas células o CO2 e o excreta. Pois bem, o sangue é um tecido conjuntivo com a função de transporte do nosso corpo. Reserva de energia. E aí você entra com o tecido adiposo. É um tecido que nós também vamos falar aqui. O tecido adiposo é um tecido em que ele tem várias funções. Dentre elas, a de reserva de energia através de suas células adipócitas ou adipócitos, beleza? Lá na gordurinha fica um excesso de energia que a gente não utilizou, que a gente não gastou, e isso aí terminou virando e convertendo em gordura. Adesão e preenchimento são os dois últimos tipos. Presta bem atenção. O tecido conjuntivo, ele faz a adesão do nosso corpo, sim, com outros tecidos. Ou seja, ele faz a adesão de um tecido com outro. O exemplo melhor que eu posso dar a você é a pele. A pele, tá, gente? Vamos supor aí, vamos dizer o seguinte, a pele ela tem a camada epiderme, que a gente já viu lá em tecido epitelial, e logo em seguida a derme. Beleza, show de bola.
Depois dessa derme, você tem outra camada que é feita de gordura, conhecida como panículo adiposo, ou então, como é mais comum nos livros por aí, é a hipoderme. Então vou repetir. Tu tem epiderme, derme e hipoderme. Pois bem, a derme é um tecido conjuntivo. A derme que está no meio é um tecido conjuntivo. E ela vai fazer justamente uma adesão entre a epiderme que está lá em cima e a hipoderme que está aqui embaixo. Beleza? Show de bola! E com relação à função de preenchimento, ou seja, preste bem atenção, uma das características fundamentais do tecido conjuntivo é células afastadas uma da outra com bastante substância intercelular entre elas. Pois bem, essa substância intercelular que faz parte do tecido conjuntivo está preenchendo locais vazios no nosso corpo. Entre um órgão e outro não existe espaço vazio, não existe buraco. Ou vai ser preenchido por algum outro tecido, digamos, sólido, ou por uma matriz líquida, ou por uma substância líquida, ou pelo próprio sangue. Isso tudo é tecido conjuntivo. Tranquilo? Espero estar ajudando vocês. Qualquer coisa, qualquer dúvida, manda para mim, viu? Vamos lá. E aqui a gente entra na classificação do tecido conjuntivo. O primeiro tipo de tecido conjuntivo ele é conhecido, pessoal, como TCPD, tecido conjuntivo propriamente dito. Esse tecido conjuntivo propriamente dito ele se divide em dois. Ou ele é chamado de frouxo, ou então ele é chamado de denso. Se no caso a gente estiver falando do tecido conjuntivo frouxo, a gente vai encontrar ele na camada papilar da nossa derme. Eu falei para vocês agora há pouco que lá em cima, no topo da nossa pele, tá, tem um tecido epitelial. Embaixo vai vir a derme, que já é um tecido conjuntivo. Pois bem, essa derme ela é dividida em duas partes. A parte que está coladinha lá em cima com o tecido epitelial é chamada de camada papilar. Esta camada papilar ela é formada por tecido conjuntivo, propriamente dito frouxo. Por que frouxo? Porque tem poucas fibras. O denso já é aquele tipo de tecido, no caso, que vai ter várias dessas fibras. E esse denso ele pode ser o modelado e o não modelado. Se estivermos falando ainda da nossa pele, a camada papilar lá em cima é tecido conjuntivo, propriamente dito frouxo. A camada de baixo, logo em sequência, embaixo da papilar, você vai ter um tecido conjuntivo propriamente dito denso, não modelado. As fibras não têm uma organização nessa camada, ok? E como é que vai ser então, Ladiel, o modelado? Eu vou te dar um exemplo bem simples, é o tendão. O tendão ele é um conjunto de fibras, onde essas fibras estão alinhadas, organizadas. Por isso é conhecido como tecido conjuntivo denso, modelado. Temos o tecido adiposo, cuja função está relacionada à reserva de energia. O tecido cartilaginoso e ósseo são dois tecidos de sustentação no nosso corpo, representados pelas cartilagens, que tem uma ampla distribuição, e pelo osso, todo o nosso esqueleto. E por fim, o tecido sanguíneo, que é representado pelo sangue, ou seja, pelo plasma e pelos elementos figurados, que nós vamos estudar também depois. Pois bem, esses quatro tecidos aqui, o adiposo, o cartilaginoso, o ósseo e o sanguíneo, eles são chamados de tecidos conjuntivos especiais. Então existe essa classificação, os tecidos conjuntivos especiais e o TCPD, tecido conjuntivo propriamente dito. Muito bem, meus amigos, essa foi nossa aula de tecido conjuntivo. Se liga que na sequência tem o tecido conjuntivo propriamente dito. Então não se esquece. Valeu, dá um clique, um joinha, um gostei, se inscreve no canal e a gente se vê. Até a próxima.